do que a gente faz pela obra de Deus. Quando você faz algo para Deus, você é abençoado, irmãos. Irmãos, hoje está conosco o irmão Mário, não é? Mário? Vem cá, Mário, deixa eu ouvir você. Irmão Mário também abençoou a obra. A irmã Marilene estava para ficar preta no sol da praça. Aí falou com ele. E aquela tenda lá que eles estão usando, irmão, foi ele que doou. Foi a equipe dele que doou para abençoar a obra de Deus. E ele veio para cá hoje só para oficializar essa doação. Mas como a minha garganta está no limite, quem vai pregar hoje é ele. Ele nem sabia. Mas quem vai trazer uma palavra aqui é ele. Quem quer ouvir que levanta a mão ainda agora, irmãos? Então vamos ouvir com uma salva de palmas bem forte para Jesus. Amém? Fica à vontade, Mário. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, Deus já tem falado aos nossos corações através desses hinos lindos, desses testemunhos maravilhosos, dessa palavra maravilhosa do nosso pastor. Eu estive conversando aqui com o nosso pastor, que obra maravilhosa. Eu moro aqui em Itapajé, nasci aqui em Itapajé e eu não sabia desse ministério. Que ministério usado por Deus. Na antiguidade, a igreja é que ia até as pessoas e não as pessoas até o templo. E essa igreja ela tem levado literalmente o ide do Senhor até as pessoas, através desse lindo projeto de evangelização. E eu acredito que quando Deus faz uma obra dessa, é porque Ele tem projeto. E tem usado este pastor como um instrumento para levar a palavra de Deus a toda criatura. Porque o apóstolo Paulo disse: pregai a palavra a tempo e fora de tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, abra a sua palavra no texto sagrado que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 9 a 14. Gênesis, capítulo 18, versículo 9 a 14. Palavra esta que nos purifica e nos aperfeiçoa para toda boa obra. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Fique de pé para que possamos ler este texto sagrado. Quero agradecer a Deus pelo privilégio e a rica oportunidade de estar aqui neste ministério, reunido, unido, para juntos podermos prestar toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. E juntos bendizemos o nome do Senhor na pessoa santa e magnífica de Jesus Cristo, o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Davi declarou o quanto a união é agradável e preciosa ao recitar o Salmo 133:1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui esta noite. Louvar pela vida dos líderes aqui presentes, pelos chefes de ministério. Louvar pela vida do nosso pastor e por toda a sua família. Que Deus continue abençoando ele, abençoando este ministério e abençoando a sua família em nome de Jesus. Então, queridos e amados irmãos, Deus, Ele tem colocado uma palavra no meu coração que tem como tema muito propício ao salmo lido aqui esta noite, que é o Salmo 46, que fala de um Deus grande. E o tema que Ele deu ao meu coração é crendo no impossível. O texto sagrado, no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 9 a 14, diz o seguinte: Então lhe perguntaram:
onde está Sara, a sua mulher? A minha versão é um pouco mais renovada. E ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos e avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesta mesma data, voltarei a você, e Sara lhe dará um filho. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus está neste lugar. Quem pode se assentar, se assente, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, eu confesso que foi uma surpresa de estar aqui pregando a palavra de Deus. Mas não podemos recusar nenhuma oportunidade de trazer uma palavra da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E antes de entrarmos na reflexão desta passagem bíblica, eu gostaria de que vós me permitisse fazer uma breve exposição do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele foi escrito há cerca de 3.500 anos atrás. É o primeiro livro de uma seção de 5 livros, conhecido como Pentateuco. Penta de 5, teuco de rolos. Então, queridos e amados irmãos, outro título comum para essa seção das Escrituras é a Torá, ou lei. A Septuaginta, que é do latim 70, é a antiga tradução grega do Antigo Testamento. Este livro de Gênesis, que significa origens, o título usado nos textos hebraicos, ele simplesmente destaca a primeira palavra deste livro, que quer dizer no princípio. Gênesis é composto de 2 seções básicas. A história primitiva, que fala dos principais eventos: criação, queda, dilúvio e dispersação. E a segunda parte de Gênesis é a história patriarcal dos 4 grandes homens de fé: Abraão, Isaque, Jacó e José. Na história primitiva, Jesus aparece como descendente da mulher, que pisará a cabeça da serpente e destruirá Satanás. A morte entrou no mundo através de Adão, e Jesus Cristo trouxe vida para a humanidade. Na história patriarcal, no que tange ao patriarca Abraão e sua família, Jesus é revelado através de Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém. A palavra Salém quer dizer luz, um tipo de Cristo. É revelado ainda a oferta de Isaque, que aponta para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E é sobre essa segunda sessão de Gênesis que irei tratar esta noite. Abraão era meio-irmão de Sara,
filha do mesmo pai e de mãe diferente, filho de Terá, descendente de Sem, que é filho de Noé, que descende de Sete, que é filho de Adão. Abraão é o primeiro dos 4 homens de fé, dos 4 patriarcas. É um dos homens mais emblemáticos da palavra de Deus. Abraão vivia com seu pai Terá, com seus irmãos Naor e Arã, e seu sobrinho Ló, e sua esposa Sarai, em Ur dos Caldeus, localizada ao sul da Mesopotâmia, região entre rios, berço da civilização. Abraão, ele vivia no berço da civilização. Ele vivia na região mais desenvolvida de sua época. Mas era uma região entregue à idolatria, ao paganismo. Então Deus, para dar origem ao seu povo, para dar origem a Israel, ele faz um convite a Abraão. Um dia ele aparece a Abraão e faz 3 promessas. Uma promessa tríplice, de lhe dar terras, descendentes e uma bênção. Então ele sai de Ur dos Caldeus e percorre uma trajetória em torno de 2.000 quilômetros até Canaã, localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Porém, a palavra de Deus relata que Sara era estéril e ambos eram velhos e adiantados em idade. Abraão tinha 99 anos, Sarai tinha 89 e haviam passado a idade fértil. Sarai era estéril, impaciente e amargurada. Seu nome significa princesa, mas ela não se sentia uma princesa. Ela era estéril e acreditava que nunca poderia ter um filho. E uma mulher naquela época que não poderia ter um filho era considerado uma mulher amaldiçoada. E ela se sentia muito triste, muito amargurada. Cabe ressaltar que os 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, tiveram esposas com problemas para ter filhos. E o interessante é observar como cada homem reagiu a este problema da sua esposa. Abraão deitou-se com uma serva, a fim de ter o seu próprio filho. E deste modo introduziu amargura e ciúme adentro do seu lar. Jacó seguiu o exemplo do seu avô e se deitou com suas servas. E resultou em consequências tristes e amargas para dentro do seu lar. Isaque, por outro lado, orou 20 anos pela sua esposa. E Deus respondeu a sua oração. Lhe deu gêmeos, lhe deu bênçãos duplicadas. Então, queridos e amados irmãos, temos uma lição. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi 6 meses, nem um ano. Ele esperou 20 anos orando. E Deus respondeu a sua oração. E lhe deu bênçãos duplicadas pela sua fidelidade, pela sua fé. E não introduziu amargura no seu lar. Abraão e Jacó, eles deram um jeitinho. Não souberam esperar. Não souberam ter paciência.
Mas Isaac obedeceu. Muitas vezes nós nos sentimos como Sarai, inadequados, impotentes, incapazes. Mas Deus não deixou assim. Deus mudou o nome de Sarai para Sara e fez dela mãe de muitas nações. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, ao observar a Bíblia Sagrada, nós podemos observar que de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é uma enciclopédia do sobrenatural. De Gênesis a Apocalipse nós vemos o homem pedindo e Deus atendendo. Nós vemos o homem orando, proclamando e Deus atendendo. Nós vemos o homem rogando e Deus ouvindo o pedido. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus, queridos e amados irmãos, Ele é especialista em provocar o sobrenatural. E Deus, Ele quer nesta noite fazer um milagre na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, com esta breve palavra introdutória, nós vamos considerar apenas o versículo 14 deste capítulo, que diz o seguinte: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Em outra versão, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil que revela pontualmente o poder sobrenatural de Deus? Aleluia. Nesta pergunta que o Senhor fez a Sara, Ele dá o livre-arbítrio ao homem de crer ou não crer. Mas Ele espera, pastor Neto, que cada pessoa dê uma resposta de fé. Ele espera de você uma resposta de fé. Não tenha dúvidas nem medo de responder. Não, Senhor, para ti nada é demasiadamente difícil. Para ti tudo é possível. Porque o homem, queridos e amados irmãos, pode fazer o possível. Mas o impossível somente Deus pode fazer. E o impossível é crer. Então creiamos. Façamos o possível. Porque o impossível Deus faz. Porque operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Façamos o possível e o impossível deixamos para o Senhor, porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém, queridos e amados irmãos, pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode deter a mão poderosa do nosso Senhor Deus. Ele arrebata a presa. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele quebra portas de bronze e despedaça trancas de ferro. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Porque antes que Abraão existisse, antes que houvesse calendário, antes que os montes nascessem e a terra e o mundo fosse formado, de eternidade em eternidade, eu sou, de eternidade em eternidade, eu sou. Quantos podem glorificar o nome do nosso Senhor Jesus?
Deus, ele faz o impossível. Mas precisa que o homem faça a sua parte. E ele não exige muito. Ele só exige a fé. Ele exige que creamos na sua palavra, nas suas promessas. Aleluia. Sara riu em face da reiterada promessa de ser mãe. Sara riu não da capacidade de Deus de cumprir esta promessa, mas sim da sua própria incapacidade humana, frágil, limitada de ser mãe. Sara achava difícil ser mãe, haja vista ter passado o período da concepção. Porém, a resposta divina, acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil, transportou o problema de Sara para a esfera do poder miraculoso de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele pega o teu problema, ele pega a tua causa e transfere para a esfera do poder miraculoso dele. Porque Deus, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas para envergonhar as fortes, as que não são para reduzir a nada as que são. Ele abre porta onde não tem porta. Ele cria caminho no meio do mar. Ele constrói estrada no meio do rio. Apenas para que você saiba que somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Nunca podemos duvidar do que Deus é capaz de fazer pela nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Em Mateus, capítulo 9, versículo 28 a 29, Jesus faz uma pergunta semelhante a dois cegos que lhe seguiam pedindo compaixão. Jesus disse: credes que posso fazer isso? E os dois cegos disseram: sim, Senhor. Os dois cegos lhe disseram: sim, Senhor. Os dois cegos lhe disseram: sim, Senhor. Então Jesus pegou nos seus olhos e disse: faça conforme a sua vontade. Faça conforme a sua vontade. E eu posso até modificar, pastor Neto. Faça conforme a vossa fé. Faça conforme como creres. Precisamos dar ao Senhor, queridos e amados irmãos, esta mesma resposta de fé daqueles homens. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer este milagre e muito mais. Deus esperava esta resposta afirmativa de Sara. Porque, queridos, entenda bem, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse: em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Bendito seja o nome do Senhor. Em outra ocasião, em Lucas 1,37, quando Maria achou difícil o cumprimento da promessa,
A palavra angelical foi o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Deus faz cego enxergar, faz mudo falar, faz manco andar, faz surdo ouvir. Ele restaura a pele do leproso, a saúde do enfermo. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Paulo disse em Tito 1:2 que Deus não podia mentir. E o escritor de cartas aos Hebreus, ele foi mais enfático. Ele disse que era impossível que Deus minta. A palavra de Deus, ela não pode ser meia certa ou meia errada. Ou ela está totalmente certa, ou ela está totalmente errada. Ou ela é a palavra de Deus, ou ela não é a palavra de Deus. Você não pode crer apenas numa parte e noutra parte não. Você não pode crer conforme a sua conveniência. Porque Deus, queridos e amados irmãos, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Rocha eterna, torre forte. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Apesar do ceticismo, da incredulidade inicial de Sara, ela creu na promessa. Em Hebreus 11:11, ajuntou-se a seu marido na fé. Romanos 4:19, 22. A primeira citada na galeria da fé, em Hebreus 1:1. Aos 90 anos, concebeu Isaac. Tornou-se mãe de uma grande nação e antecessora do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Que honra, queridos e amados irmãos. Imagine o tamanho dessa honra. Deus, ele pegou um ser humano como eu e como você, com nossas limitações, com nossas fragilidades, com nossas descrenças. E ele pegou aquele problema, não é aquele probleminha. Ele pegou aquele problema que era impossível acontecer. A mulher tinha 89 anos, não sentia mais desejo nenhum marido com relação a ela. E mesmo se sentisse, já tinha passado o tempo da concepção. Então Deus pegou uma mulher triste, amargurada, porque naquela época, uma mulher que não podia ter filhos, ela era citada como uma pessoa amaldiçoada. Então Deus, ele não só
pegou este problema que ela achava que era impossível, ele tornou possível. E ele não só tornou possível, fez dela mãe de muitas nações. E não só isso, como se não bastasse, tornou ela antecessora de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que honra, irmãos! Que honra! Deus, Ele quer te honrar. Ele quer resolver não só o teu problema, que tu acha que é impossível, mas Ele quer resolver o teu problema e te honrar. Mas temos que crer. Creia. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8, Jesus disse: peçam e será dado. Busque e encontrarão. Batam a porta e será aberto. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca e encontra, o que bate a porta será aberto. E ele ainda diz em João 15, 7, se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiveres em vós, pedires o que quiseres, e será feito. Se vós estiveres em mim, renúncia, abdicação, e a minha palavra estiveres em você, leitura, meditação, leitura. Pedires o quê? Pedires o que quiser. O problema, queridos e amados irmãos, é que muitos crentes estão em Jesus, mas Jesus não está nele. Muitos crentes estão na palavra, mas a palavra não está nele. A palavra é Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, o pão vivo que desceu dos céus. Entenda uma coisa definitivamente, queridos e amados irmãos. Se vós está longe de Deus, Deus, Ele parece pequeno para você. Então seus problemas se tornam enormes. Mas se você está próximo de Deus, Deus, Ele é grande para você. Então seus problemas ficam minúsculos. A Bíblia diz que Abraão, ele fortalecia a fé, dando glória a Deus. Então está cansado, dê glória a Deus. Está aflito, dê glória a Deus. Está triste, dê glória a Deus. A situação está difícil, dê glória a Deus. Levante a mão para o céu, meu irmão, e dê um brado de glória a Deus que está entalado na sua alma. Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma, porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus, levante esta mão e dê um brado de glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Seja forte, seja corajoso. Não saia da posição que Deus lhe colocou. Não saia desta posição, porque feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Deus comprou todos nós com um bom preço. A vitória já é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Fica de pé, meu irmão, nesta noite.
Queridos, eu sei em quem eu tenho crido. No caminho para cá, eu vim fazendo uma oração. Quando eu cheguei neste assento, eu fiz outra oração. E quando eu saí do meu assento para cá, eu vim orando também. Eu não sei quem é o seu Deus. Se é o dinheiro, se é a vaidade, se é o trabalho, se é o companheiro ou a companheira. Mas eu sei quem é o meu Deus. E o meu Redentor, Ele vive. E o profeta Isaías, ele definiu bem o tamanho deste Deus. O meu glorioso Redentor, ele mede as águas do oceano na concha de suas mãos. O meu glorioso Redentor, ele mede o pó das montanhas em balança de precisão. O meu glorioso Redentor, ele mede o céu a palmos. O meu glorioso Redentor, ele espalha as estrelas no firmamento. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chamas pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. Porque todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Então, por mais que a situação seja desfavorável, por mais que a situação seja adversa, creia que para Deus nada é impossível. Deus é maior do que o teu problema. Não há problema que Ele não possa resolver. Ele pode resolver toda e qualquer situação. Deus, Ele revoga sentença humanamente revogável. Deus, Ele muda o curso da história. Deus reverte situações irreversíveis. Deus, Ele abre a sepultura e faz o defunto ressuscitar. Deus faz ossos secos reviverem novamente. Apenas para que você saiba que somente o Senhor é Deus. Então profetize para o irmão que está do seu lado, dizendo: se prepare, amado irmão, porque Deus quer fazer o sobrenatural na sua vida. Deus vai começar a fazer proezas. Deus vai começar a fazer milagres. Você vai sair daqui com a resposta que veio procurar no seu coração. E a resposta é esta: para Deus nada é impossível. Não há limite para o poder sobrenatural de Deus. Porque Deus, Ele não é apenas poderoso. Ele é todo poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Não é o Magno que está falando esta noite. É Jesus, o Senhor do universo. Chorambachala recantará-se-lhe. Eu quero convidar a todas as pessoas que estão com problema a colocarem a mão no peito, no lugar do coração. Um problema